Lorong dia maluk telespectadores TV Timor 21, Instituto de Defesa Nacional. Hamutu kohau Eunice Austínia atau haklake yang baitabot sira, programa Geopolítica Internacional e talk show IDN Timor-Leste. Programa ini se habela a experiência na solidariedade internacional, hanesan pilar fundamental da nação Timor-Leste. Liu e a quadro consolidação nacional, no nemos ba processo construção do Estado. E o programa ini se apresenta a entrevista ida hamutu com o chefe do Estado-Maior-General Forças Armadas Portuguesas, Almirante Silva Ribeiro. Maita Hotu assiste. Olá, telespectadores, aqui TV Timor 21 com o programa especial Construção do Estado, Partilha de Experiências na Democracia. Nesta entrevista temos aqui o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal. Sr. Almirante, muito boa tarde. Boa tarde. Como está a sua saúde? Está tudo bem, muito obrigado, e é um grande prazer receber aqui a vossa delegação e termos a oportunidade de conversar um bocadinho também sobre Timor. Que é um país que eu gosto muito e desde jovem tenho uma ligação afetiva muito grande, porque sabe que quando foi a invasão de Timor-Leste, em 1975, eu tinha 17 anos e vi aquilo que foi um grande martírio para a população timorense e que me marcou para toda a minha vida. E desde essa época que fiquei sempre muito atento a tudo o que se passa em Timor e depois, ao longo da minha vida profissional, tenho tido também ocasião para trabalhar em assuntos de Timor, o que me tem dado muito gosto e muito prazer. Está bem, senhora. Muito obrigada por ter nos concedido esta oportunidade para lhe entrevistar ao programa do talk show de IDN, Memória Estratégica. Sim, senhor. A sua primeira pergunta, o senhor Almirante é amigo de longa data e conhecedor de Timor-Leste. Tem contribuído imenso para a luta de libertação de Timor-Leste e continua desempenhado no programa de cooperação institucional, militar e formação acadêmica. O Sr. Almirante tem alguma memória de fundo sobre o desenvolvimento de Timor-Leste, sobretudo no quadro da evolução política, socioeconômica e a democracia? Sim, tenho, olha, desde logo naquilo que foi o meu modestíssimo contributo para a luta de libertação. Nessa ocasião, e estou-lhes a falar no ano de 96, o comandante Xanana estava preso em Sipinang e aquilo que eu tive a oportunidade de colaborar foi na montagem de uma rede de comunicações para apoiar a resistência, os telefones de satélite que foram para Timor, onde o comandante do Naciano também teve um papel importante, que foi nessa altura que eu o conheci, e que começámos a desenvolver esse tipo de atividades. Eram atividades no quadro daquilo que era a luta de libertação, que já durava há muitos anos, há mais de 20 anos nessa altura, de Timor, por procurar ser um país livre e independente que é hoje. E, portanto, digamos assim, tendo essa memória mais atrasada de 1975, que me chocou profundamente, a mim e a todos os portugueses que vimos as imagens daquilo que foi a invasão de Timor. Depois, concretamente, tenho esse aspecto no período de 96 a 1999. Mas foi um aspecto muito importante e de que eu me orgulho muito, porque foi um pequeníssimo contributo para aquilo que é absolutamente indispensável na vida de qualquer país, porque sem paz não há desenvolvimento. E ora, aquilo que os timorenses procuraram desde 1975 até à independência foi a paz no seu território, para que pudessem, de facto, fazer aquilo que estão a fazer hoje, que é construir um país democrático, onde as condições de vida para os seus cidadãos sejam progressivamente melhores. E é por isso que é com grande satisfação que eu tenho visto também, porque a partir de 2014, suponho eu, comecei a colaborar com as atividades académicas do Instituto de Defesa de Timor-Leste, Defesa Nacional de Timor-Leste. E eu tenho visto muitos oficiais das Forças Armadas, muitos oficiais da PNTL, muitos civis que trabalham no Ministério da Defesa, no Ministério das Relações Externas de Timor, enfim, que participam nas aulas desse instituto
no fundo, adquirindo competências que cada uma dessas pessoas põe à disposição do país neste projeto que se tem vindo a desenvolver desde a independência, de construir um Timor livre, independente, de progresso e de bem-estar para todos os timorenses. Muito bem, senhor. O senhor Almirante conhece a maioria dos líderes nacionais timorenses. Na sua opinião, em qual aspecto devem os consolidar o poder nacional para fazer frente dos desafios estratégicos impostos sobre Timor-Leste no processo de construção do Estado-nação? Os líderes timorenses, quando se deu a independência, ficaram com um trabalho extremamente difícil, porque foi pegar num povo, mas num Estado que não estava organizado, porque todos nós devemos ter consciência que não houve uma transição política entre aquilo que era o regime no tempo da Indonésia e depois o Estado timorense. E, portanto, o país ficou, como todos nós nos lembramos, destruído, queimado, completamente desarticulado. E, portanto, a tarefa que os vossos líderes tiveram foi uma tarefa gigantesca, uma tarefa sobre-humana, direi mesmo, que foi criar condições para organizar o Estado. E, portanto, isso é uma tarefa que demora já alguns anos e vai demorar muito mais anos, porque eu até posso comparar isso com o caso português. Quando nós obtivemos a nossa independência no século XII, na realidade, só no século XIV é que o país ficou estruturado, durou 100 e tal anos. Evidentemente que as coisas hoje andam mais depressa, mas o trabalho abnegado das vossas lideranças políticas, conjugado com aquilo que tem sido o esforço de todos os timorenses para construir um país, tem-me permitido a mim, que vou apenas uma vez por ano, cada vez que lá vou, vejo Timor melhor. E isso é um motivo de grande orgulho e de grande satisfação, porque, como é sabido, eu tenho um grande amor por aquela terra e nas oportunidades que tenho tido de visitar Timor, vejo o progresso. E isso dá-me uma grande alegria, porque significa que Timor está a caminhar no sentido certo. Evidentemente que o caminho não é fácil, mas é um caminho que está a ser trilhado com grande clarividência pelas vossas lideranças políticas. Muito bem. O Sr. Almirante é uma personalidade que conhece de fundo a história da resistência de timorense. Sim. Em que ano se sentiu esse chamamento de solidariedade com a luta do povo timorense e por quê? E qual foi a sua participação nesta luta da libertação do povo timorense? Olha, o primeiro chamamento foi logo em 1975, quando houve a invasão da Indonésia. As imagens que nós tínhamos aqui em Portugal, de ver a população de Dili a fugir para as montanhas, as poucas imagens que nós conseguimos ver aqui, e depois imagens já recolhidas clandestinamente para a resistência, desde o período de 75 a seguir, eram imagens de grande sofrimento do povo. Isso chocou-me a mim, chocou todos os portugueses. Depois temos uma data que é uma data paradigmática e fundamental e que muda tudo em Timor, que é o massacre de Santa Cruz. Aquelas imagens que foram transmitidas para todo o mundo conseguem alterar a posição dos grandes líderes mundiais. E eu até digo que até propriamente em Portugal. A consciência dos portugueses acerca dos dramas dos timorenses mudou e tornou-se completamente diferente. Eu vi manifestações feitas aqui em Portugal, cordões humanos, como eu nunca mais voltei a ver, nem tinha visto antes, nem voltei a ver. E também os próprios líderes mundiais, os Estados Unidos, de outras grandes potências mundiais, alteraram a sua posição. E, portanto, essa época é uma época de mudança. O que é que se depois passa na minha carreira profissional? Eu, em 1996, eu fui dirigir o Departamento Operacional dos Serviços de Informações. E, portanto, nós começámos a apoiar a resistência timorense. E é no quadro desse apoio que nós criamos condições para o comandante Xanana ter um telemóvel em Cipinang, que criamos condições para montar aquela rede de comunicações da resistência, onde o atual primeiro-ministro, o Sr. General Ruque, o General Falur, o General Sabica e outros tiveram à disposição, e também o Presidente Luolo,
quando estavam nessas atividades de resistência, terem esses meios de comunicação, que lhes permitia falar uns com os outros, permitia coordenar essas operações. Esse foi apenas o meu modesto contributo, que foi, no fundo, dar um pouco de tecnologia às Falintil para que pudessem coordenar as suas ações. Depois disso, entretanto, também aconteceu em 99, veio o processo de independência de Timor, e aquilo que eu tenho feito é colaborar na formação dos recursos timorenses, que é tão ou mais importante do que o que eu fiz durante esse período de 96 a 99. De facto, construir e capacitar a nova geração de timorenses é absolutamente fundamental para a estruturação do Estado e para o fortalecimento e a consolidação das instituições democráticas. E essa tem sido a minha atividade agora como professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Portugal, no quadro dos projetos que o Instituto lá mantém e que anualmente me leva a Timor para dar aulas. Hoje a Timor-Leste é um país independente e soberano. Qual é o seu desejo para o povo timorense? Acha que a Timor-Leste deveria abraçar mais a indústria marítima para o seu fomento à sua sustentação econômica, ou terá que optar por outras indústrias? Explique porquê. Sim, olha, o meu desejo para Timor-Leste é o que eu desejo para mim e para Portugal. Sabe que eu tenho um grande amor por Timor-Leste e, portanto, o que desejo é tudo de bom. E sabem, quando eu vou a Timor-Leste eu não me sinto estrangeiro, eu sinto-me, e sou tratado dessa forma, como se fosse um irmão timorense. E por isso, dessa forma e pela grande estima e consideração como todas as autoridades me tratam em Timor, eu envolvo-me sentimentalmente muito na vida de Timor. E falou no mar. O mar é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para Timor. Desde logo, no quadro presente, porque Timor beneficiou muito, desde os primeiros acordos que o Dr. Mari Alkatiri fez com a Austrália para se começar a obter a partilha daquilo que era a exploração dos recursos, em circunstâncias muito difíceis, até aquilo que foi a grande vitória diplomática do comandante Xanana Gusmão, no processo negocial agora com a Austrália, e que deu oportunidades renovadas. E, portanto, o mar é, digamos assim, a grande oportunidade para o desenvolvimento de Timor. Porquê? Porque é do mar que vêm os recursos financeiros que são necessários para fazer esse desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento tem que ser equilibrado. E quando eu há pouco lhe falei que sinto muito honrado em colaborar na formação dos jovens timorenses, da nova geração de timorenses, essa é uma área fundamental. As universidades que existem em Timor estão a fazer um extraordinário trabalho, como o Instituto de Defesa Nacional, a níveis diferentes, porque a universidade é formar jovens, o IDN também tem a formação de jovens, mas depois tem outras formação de quadros para as Forças Armadas e para a Administração Pública, e, portanto, esses trabalhos de formação são essenciais, e sem os recursos financeiros que o petróleo disponibiliza, isso não seria possível. Mas tudo aquilo que é o poder nacional de qualquer Estado tem que ser feito de forma equilibrada. Temos que ter uma fonte geradora de recursos financeiros, e o Timor tem, que é o petróleo. Temos que ter uma fonte de capacitação das pessoas, e isso está a ser muito bem feito nas universidades e no Instituto de Defesa Nacional. Mas depois, esses jovens têm que entrar na economia, porque é a economia que é o motor do desenvolvimento. E, portanto, todas as atividades económicas têm que ser diversificadas, e o mar também oferece a pesca, outros recursos biológicos que o mar tem, e tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento de Timor, mas também, evidentemente, depois outro tipo de indústrias transformadoras. Timor, veja, no tempo colonial, Timor produzia café da mais alta qualidade do país, portanto, madeira, o sândalo de Timor, tudo isso são setores da economia que Timor certamente vai desenvolver. Eu tenho visto pequenas indústrias a começarem a aparecer. No fundo, é no processo normal de desenvolvimento da economia, que tem que assentar em dois pilares fundamentais: na capacidade dos recursos humanos de Timor, que está a ser criada, e nos recursos financeiros que vêm do mar. E isso é que vão ser as duas alavancas que depois vão permitir desenvolver outras indústrias, desenvolver o comércio,
que proporcionará melhores níveis de vida aos timorenses. Poderá, Sr. Almirante, assim deixar alguma mensagem de esperança, alguma memória para as gerações vindouras de Timor-Leste e de Portugal? Sim, olhe, a mensagem mais sentida que eu posso deixar é de dizer-vos, a vocês que são timorenses, o grande orgulho que eu tenho como português, mas português sentimentalmente envolvido em Timor, pelo extraordinário que trabalho que todos vós têm feito em Timor. Desde logo os vossos líderes, desde o tempo da resistência, de uma forma muito abnegada. Não podemos esquecer as centenas de milhares de timorenses que se sacrificaram pela sua independência. E, portanto, essa determinação, esse amor à pátria que vocês têm, é, para mim, um sinal de grande confiança na vossa capacidade para juntos, bem liderados pelos vossos líderes políticos, continuarem a construir um futuro em que todos acreditem e um futuro que vos proporcione aquilo que todos vocês desejam, que é paz e desenvolvimento, e que eu também desejo para Timor. É que Timor cada vez mais vá sendo um país desenvolvido, fruto do trabalho que tem sido feito pelas vossas lideranças políticas e pelo trabalho também que todos os cidadãos têm feito em prol de um país melhor, com maior progresso e maior desenvolvimento. Tudo bem, terminamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada, Sr. Almirante. Muito obrigado, muito obrigado. Telespectadores, terminamos aqui a nossa entrevista com o Sr. Almirante António Silva Ribeiro. Obrigada pela vossa atenção.